Salmo 94, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Assim como os Salmos 10, 14, 73 e 92. Aqui o autor trata do aparente triunfo dos perversos e do tratamento injusto que os desamparados recebem. Porém, os culpados, nesse caso, não são os conquistadores estrangeiros, mas sim os líderes nacionais e os juízes locais. Até mesmo o rei estava abusando do povo pela publicação de decretos injustos. Versículo 20. Talvez esse salmo seja resultante do sofrimento do povo piedoso durante o reinado do perverso rei Manassés, 2 Reis, capítulo 21. O homem que o Senhor culpou pela destruição de Jerusalém, 2 Reis, capítulo 24, do versículo 1 ao 4. Porém, o que levaria esse salmo a ser incluído numa seção que engrandece a soberania de Deus, do Salmo 90 a 93, do Salmo 93 até o Salmo 100? Talvez seja o fato de não haver muitos problemas que levem o povo de Deus a questionar mais sua soberania do que a pergunta: por que os desamparados e justos sofrem, enquanto os perversos cometem seus crimes e permanecem impunes? Em se tratando de injustiças sociais, este salmo nos ensina que os justos têm 4 responsabilidades. Primeiro, orar ao Senhor pedindo justiça. Salmo 94, do 1 ao 7. Os requisitos de Deus para seu povo são que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Miqueias 6, 8. Pois o Senhor ama a justiça. Salmos 33, 5, Salmos 37, 28. E ouve as orações dos injustiçados. Êxodo 22, 26, 27, Deuteronômio 24, 14, 15, Tiago 5, do 1 ao 4. O termo vinganças é interpretado incorretamente como desforra ou ser vingativo, mas, neste caso, refere-se a guardar a lei e a fazer justiça aos injustiçados. Uma vez que o Senhor é onisciente, pode julgar não apenas as ações, mas também as motivações e tratar circunstâncias e pessoas com equidade. Levíticos 19, 18, Deuteronômio 32, 35, versículo 41, Romanos 12, do 17 ao 21, Hebreus 10, versículo 30 e versículo 31. Ele é o juiz de toda a terra, Salmos 58, 11, Salmos 82, 8. E sempre faz o que é certo, Gênesis 18, 25. O pedido exalta-te significa revela-te, mostra teu poder e tua glória. Salmo 52, Salmo 81, Deuteronômio 33, 2, Hebreus 3, do 1 ao 5. Nosso desejo é que o Senhor entre em ação de imediato. Versículo 3. Salmo 6, 3. Mas ele é compassivo e longânimo. Êxodo 34, 6, 7. E devemos caminhar pela fé. Lucas 18, do 1 ao 8. Os orgulhosos e arrogantes proferem palavras maldosas e cometem atos de perversidade. Salmos 10, do 2 ao 11. E os justos não podem fazer coisa alguma para detê-los. Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros da terra estavam sob o cuidado especial do Senhor. Salmos 68, 5, 6. Salmo 146, 9, Êxodo 22, do 20 ao 24, Deuteronômio 10,
18, 19. Deuteronômio 14, 28, 29. Deuteronômio 24, 17, 18. Deuteronômio 26, 12, 13. Deuteronômio 27, 19. Isaías 1, 17. Isaías 7, 6. Isaías 22, 3. Os desamparados são o povo da aliança de Deus e ele é Jeová, o Senhor. Designação usada 9 vezes neste salmo. Versículo 1, versículo 3, versículo 5, versículo 11, versículo 14, versículo 17, versículo 18, versículo 22 e versículo 23. Os perversos se convencem de que Deus não vê suas maldades. Versículo 7, Salmos 10, 11, Salmos 59, 7. Mas estão enganados. Segundo, a responsabilidade do justo. Segundo, advertir os perversos do perigo. Salmos 94, do 8 ao 11. Depois de orar ao Senhor, sempre que Ele nos der oportunidade, devemos confrontar os perversos com a verdade. Nos versículos 8 ao 11, o salmista fala dos transgressores e se refere a eles como estúpidos e insensatos. Salmos 49, 10, Salmos 92, 6, 2 Pedro 2, 12 e Judas 1, 10. Tais pessoas se comportavam como animais, não como seres humanos criados à imagem de Deus. Seu conceito de Deus era tão baixo, versículo 7, que nem sequer conseguiam pensar de maneira lógica. Se foi Deus quem criou os olhos e os ouvidos, acaso não é capaz de ver e ouvir? Acaso a criatura é maior que o Criador? Se Deus é capaz de governar sobre as nações por meio das leis eternas de sua providência, Atos 17, do 24 ao 28, acaso não é capaz de tratar de um bando de oficiais perversos que transgridem sua lei e exploram seu povo? Uma vez que foi o Senhor quem deu sua lei a Israel e que ensinou o significado de seus preceitos, acaso não poderia aplicar essa lei? O termo traduzido por pensamentos no versículo 11 significa invenções, intrigas, planos. Os planos e conspirações desses líderes perversos não poderiam ser escondidos do Senhor, como também não ficariam impunes. Paulo cita esse versículo em 1 Coríntios 3, 20, a fim de advertir os líderes de Corinto a não tentar conduzir a igreja usando a sabedoria do mundo. Antes, deviam se firmar somente na sabedoria de Deus, encontrada nas Escrituras, compatível ao ouro, à prata e às pedras preciosas. Salmos 3, versículo 12 ao 15, Provérbios 2, do 1 ao 4, Provérbios 3, do 13 ao 15, Provérbios 8, 10, 11, 18 e 19. Terceiro, aceitar a disciplina de Deus. Salmos 94, do 12 ao 15. Terceira responsabilidade do justo, aceitar a disciplina de Deus. Salmo 94, do 12 ao 15. O verbo repreender ou disciplinar, no versículo 12, significa ensinar, instruir na lei de Deus. Deuteronômio 8, 5, Provérbios 3, do 11 ao 12. O salmista reconhece que as dificuldades da vida podem ajudá-lo a amadurecer em sua fé. Se Deus livrasse seu povo imediatamente de todas as suas dificuldades, os filhos de Deus se tornariam crianças mimadas e jamais cresceriam na fé nem em seu caráter. Pois o Senhor corrige a quem ama, Hebreus 12, 6. Deus usa as dificuldades pessoais para nos ensinar verdades novas da sua palavra. Salmos 119, 50, 75, Salmos 92 até o 95. O julgamento, dias maus, virá.
Salmo 119, 50, Salmo 119, 75, Salmo 119, do versículo 92 ao 95. O julgamento, dias maus, virá, mas o Senhor poupará seu povo. Quanto mais os perversos persistem em seus pecados, mais funda é a cova que cavam para si e mais resistente a rede, na qual eles próprios serão pegos. Salmo 9, 15, Salmo 9, 16. Deus não pode rejeitar seu povo, ligado a ele por sua aliança. Salmo 37, 28, 29, Deuteronômio 32, 9, Isaías 49, do 14 ao 18, Jeremias 10, 16. O salmista crê na justiça de Deus, no julgamento vindouro dos perversos, na promessa de reino de justiça para os que têm um coração reto. Quarta responsabilidade do justo: trabalhar com Deus em prol da justiça. Salmos 94, do 16 ao 23. Até mesmo no tempo de Salomão, pessoas abusadas e exploradas não recebiam reparação alguma e não encontravam quem fizesse justiça em seu favor. Eclesiastes 4:1. De modo que deve ter sido muito pior no tempo de Manassés, pouco antes da queda de Jerusalém. A pergunta no versículo 16 é retórica, e o próprio salmista lhe responde no versículo 17. O salmista foi vítima das intrigas dos líderes perversos e clamou a Deus por socorro. Sabia que os juízes distorciam as leis a fim de explorar os pobres. Versículo 20. E se viu cada vez mais envolvido numa situação perigosa. Seu coração estava repleto de ansiedade, mas o Senhor o sustentou, o trouxe para fora e lhe deu paz interior. É grato por outros homens tementes a Deus, que permaneceram ao seu lado e oraram com ele, pois o meu Deus, do versículo 22, transforma-se em nosso Deus, no versículo 23. Ele confia que o Senhor fará sobrevir. Ele confia que o Senhor fará sobrevir o julgamento merecido aos líderes perversos. Assim como Asaf, do Salmo 73, havia começado a escorregar em sua fé e em sua caminhada, mas o Senhor lhe mostrou que os perversos é que estavam em lugares escorregadios e caminhando rapidamente para o julgamento. Salmo 73, versículo 2, 3, 18, 27 e 28. Nos dias maus, seremos gratos por termos o Senhor como nosso refúgio e fortaleza. Porém, não nos escondemos sob sua proteção para escapar das responsabilidades, mas a fim de nos preparar para prosseguir e lutar contra o inimigo, como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, do 13 ao 16. Os filhos de Deus devem fazer todo o possível para promover a justiça aqui na terra. Como disse Edmund Burke, para que o mal triunfe, o homem bom precisa cruzar os braços. Como disse Edmund Burke, abre aspas, para que o mal triunfe, o homem bom só precisa cruzar os braços, fecha aspas. Porém, no final é o Senhor quem conhece o coração das pessoas e quem julgará com justiça.